Ok, meus queridos. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem perguntar, podem interromper no momento que vocês acharem interessante, pertinente, pode mandar bala aí que a gente para e vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Não fique com dúvida, tá? Não fique com dúvida. Responda, pergunte, interaja. Isso vai ser muito importante para que vocês consigam assimilar o que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Vou começar aqui com essa questão, com essa questãozinha aqui, número um. Vamos começar com ela aqui. Nossa questãozinha aqui, número um. Procurar aqui inicialmente o comando, né? O comando está aqui embaixo, começando mais ou menos aqui, né? Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão, respectivamente, de. Bom, pessoal, vejam aqui, ó. É uma questão que tem duas possibilidades. Quando você faz questão de conta, eu já falei para vocês isso. Olhe as alternativas. Visualize as alternativas. Você consegue perceber que nenhuma alternativa se repete? Você consegue visualizar isso? Que nenhum valor ali de corrente, por exemplo, de tensão se repete? Quem visualizou isso aí? Não há repetição desses valores. Visualizaram isso? Então, se você calcular um dos valores, você já automaticamente chega na resposta. Você não vai precisar calcular o outro, tá? Então, lembrando, isso está relacionado com estratégia, estratégia de prova. Você não pode pegar e fazer essas questões é, é, querendo resolver a questão na sua plenitude. Não, você quer acertar. Quando você viu que você já acertou, você não precisa continuar fazendo a questão. Poupe seu tempo, não esqueça disso, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero saber aqui duas coisas. Eu quero saber a potência média. Então eu quero a potência e eu quero saber também quanto vale a intensidade da corrente. Essas são as minhas duas incógnitas dessa questãozinha. Vamos para o texto ali. Blá, 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 os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dentre elas destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável preferência pelo uso de elevadores, quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere que um elevador de 800 quilogramas, quando lotado com 8 pessoas de 600 quilogramas, precisa ser projetado. Calma, não entendi isso aqui. Considere que um elevador de 800 quilogramas, quando lotado com 8 pessoas ou 600 quilogramas, precisa ser projetado. Ok. Para tanto, é, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica, que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples de potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com a rotação máxima, considere que a tensão considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Então, gente, eu quero a potência média
e que era a intensidade da corrente. Ele deu alguns fatores aqui, né, para a gente fazer isso, tá? Eu vou destacar aqui algumas informações que foram dadas. Primeiro, a massa que vai ser erguida, né? Vai ser a massa do elevador mais a massa dos ocupantes. A gente tem a tensão aqui, né? A voltagem, a DDP. A gente tem aqui que são 30 metros de altura e que esse camarada é erguido. E a gente tem uma velocidade constante aqui de 4 metros por segundo, tá? Bom, primeira coisa, ele falou aqui de uma informação bem interessantezinha. Ele fez um pedido de potência média. Ele quer a potência média. Então, essa é a primeira coisa que a gente está pedindo aqui. Potência média. Lá da mecânica, a gente viu que a potência média ela é a força vezes a velocidade. A gente tem aqui já a velocidade. Já destacamos aqui a velocidade. Ó, 4 metros por segundo é a velocidade. Precisamos da força. Mas quem vai ser essa força? Ele também deu a gravidade aqui. Ó. Quem vai ser essa força? O que é que ele está erguendo, gente? Ele está erguendo essas duas massas juntas. Então a força vai ser a força-peso, que é massa vezes gravidade. Só que a massa é 600 mais 800, né? É a massa da carga de pessoas mais a massa do elevador, tá? Então, quando eu fizer massa vezes gravidade, que é 10, isso vai dar a minha resposta aqui da força-peso. Então, vamos ter 1.400 vezes 10, isso vai dar 140 mil newtons. Achamos a massa, a força, perdão, 140 mil newtons. Agora, o que é que eu quero saber? A potência. Potência vai ser a força, essa potência média, vai ser a força, que é 140 mil, vezes a velocidade, que é 4. O problema diz que é 4 metros por segundo. Então, essa potência média, ela vai ser igual a 14 vezes 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Foi 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 56, acrescento os 3 zeros. 56 mil watts. Isso é a mesma coisa que 56 kilowatts. Vejam que eu já sei qual é a resposta certa. A resposta certa é a letra C. Já está resolvido. Ah, tá, lição, mas onde é que entra a potência elétrica aí? Calme. Ele quer a corrente. A gente sabe que a potência é a corrente vezes a DDP. A intensidade da corrente vezes a diferença de potencial. Então, a potência, que a gente acabou de calcular, 56 mil, é igual à intensidade da corrente vezes a DDP que ele deu ali em cima, 220 volts. Corta esse zero aqui com esse zero. Então, essa corrente vai ser igual a 5.600 dividido por 22, que isso vai dar 255 amperes. Embora a gente não precisasse fazer essa continha, eu fiz para mostrar para vocês que fazia-se necessário é, ter esse desenvolvimentozinho aí para que vocês possam entender, né, como é que a física da coisa está acontecendo. Mas num contexto da prova do Enem, não tinha a menor necessidade de você calcular a segunda parte. Você só vai calcular a segunda parte se tiver mais de uma opção com a primeira parte parecendo. Se não tiver, você resolve só a primeira parte e corre para o abraço. Uma questãozinha, que essa 2 aqui já é uma questãozinha que tem um pouco mais de detalhes, né, gente? Um pouco mais de detalhes. A gente vai precisar ficar um pouco mais atento, tá? Muita coisa aí, muita coisa.
muita coisa. Vamos lá. Vamos pegar o comando aqui. Ó. Considerando a planta baixa fornecida, né, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts será de. Então, eu quero saber quanto é a potência total em watts. Vamos lá. A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos e etc. Né? Para cada aparelho elétrico, existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte. Então, tem aqui ó, o valor típico dos aparelhos. Eletrodutos são condutos onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la. São chamados conduítes, né? Aquele por onde você vai colocar os fios das tomadas dentro das paredes, né? Isso é desenvolvido no momento da construção. Aí vamos lá, ó. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos em metros quadrados e as potências das lâmpadas, e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento da residência. Então, tem ali ó, a potência para cada uma das regiões da quantidade de lâmpada e tal. Onde tem lâmpada, onde não tem. A observação para efeito dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas. Você deve desprezar as paredes para efeito de cálculo das áreas. Bom, pessoal, o que é que eu quero saber? Considerando essa planta que foi fornecida, eu quero, com todos os aparelhos aí funcionando, com tudo isso aí funcionando, qual vai ser a potência total, né? Quanto que vai ser essa potência total? E aí eu tenho os valores, né? Tem os valores aí. Bom, é, essa potência total vai ser a potência da tabela dos aparelhos, né? Mais a potência das lâmpadas. Então, potência do aparelho mais a potência da lâmpada. Do aparelho, basta a gente somar aqui, né? Somando aqui, a gente vai ter que a potência total vai ser igual a, vamos lá, ó, 3.000, vou somar os mais simples, tá? 3.000 mais 500, 3.500 mais 200, 3.700 mais 200, 3.900 mais 120, fica 4.020 mais 50, 4.070. Então, 4.070 watts é a potência dos aparelhos. Por aqui você já descarta a letra A. Você já vê que não pode ser a letra A. Agora eu vou para a potência das lâmpadas. Só que a potência das lâmpadas tem uma especificaçãozinha aqui. Qual é a especificação? A potência da lâmpada depende da metragem do cômodo, né? Depende da metragem do cômodo. Então, vamos lá, ó. A gente vai ter sala, copa, cozinha. A gente vai ter que calcular aqui essa área, né? Para poder
determinar quanto que vai ser essa potência que a gente vai utilizar, tá? Bom, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 3 metros, né? Cômodo da sala. 3 metros por 2,8. Aqui eu tenho um banheiro. Eu tenho um banheiro. E aqui eu tenho a cozinha. Então tem uma sala, um banheiro, uma cozinha, tá? Chega a ter um quarto aqui? Não, né? Tem quarto. Ele menciona o quarto, né? Mas vocês estão vendo o quarto aí, na imagem? Não, né? Vamos lá, cozinha. Essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região da cozinha. Marcar aqui a cozinha, ó. Vamos até aqui, mais ou menos. Deixa eu marcar, delimitar direitinho aqui a cozinha. Vamos delimitar os espaços, né? Vamos delimitar os espaços. Vamos lá, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o espaço da cozinha. Ó. Esse aqui é o espaço da cozinha. De acordo com esse dado aqui, ó. Esse espaço da cozinha, ele vai ter 3 metros por 3 metros. Então, a área da cozinha vai ser 3 por 3. Essa área da cozinha vai ficar 9 metros quadrados. Então, se é 9 metros quadrados, está entre 7,5 e 10,5 metros quadrados de área. Logo, a potência que a gente vai utilizar para a cozinha, para as lâmpadas da cozinha, é a potência de 100 watts. Tá? Aí a gente vai ter quarto, corredor e banheiro, né? Vamos pegar o corredor aqui, ó. Vamos pegar o corredor. Vou dar a corzinha aqui para o corredor. Verde. Corredor é esse vãozinho aqui, né? Esse pedacinho aqui. Isso aqui eu acho que é o corredor. Esse vãozinho aqui. E esse corredor? A gente tem quarto, varanda e corredor. Quarto deve ser aqui, né? Varanda deve estar aqui. Corredor, essa planta não ajuda muito, não. O banheiro é esse daqui do meio. A gente vai ter que calcular essa área aqui separado, ó. Você vai ter aqui, ó. Para o corredor, que é esse pedaçozinho aqui. Deixa eu ver se o corredor é esse pedaçozinho, gente. O corredor não é esse pedaço, não. Deixa eu ampliar mais aqui a imagem. Vamos lá. Aqui é o banheiro. Aqui é o corredor. Essa tripinha aqui é o corredor. Ok. Vamos lá, vamos calcular o do banheiro. O banheiro a gente vai ter 1,5 m por 2,1, né? Aqui é o banheiro. Calcular o banheiro. Essa área aqui é a área do banheiro. A gente vai ter 1,5 metros por 2,1. 1,5 vezes 2, isso dá 3, né, gente? Aproximadamente 3, que é menos de 6 metros quadrados, né? Então vai dar aproximadamente 3,2 metros quadrados, né? 3,2 metros quadrados. Bom, para essa área
No banheiro, a gente vai usar essa lâmpada aqui, ó, de 60. E agora, quarto, corredor e varanda, né? Quarto, corredor, quarto, varanda e corredor. Nesse caso, a gente não tem uma varanda, né? A gente só tem um corredor. Então, vamos calcular aqui a nossa área desse, desse corredor. O corredor é aqui mesmo, ó. Esse pedacinho aqui. Essa tripinha aqui. Esse é o corredor. Pronto. Quanto é que tem esse corredor? Tem 1,5 m assim, né? 1,5 m assim. Por quanto? Quanto é essa medida aqui? Isso é 0,9 metros. Por que 0,9, professor? Esse todo aqui é 3. Esse pedaço aqui é 2,1. O que sobra aqui para baixo é 0,9. Então, do nosso corredor aqui, a gente vai ter 1,5 vezes 0,9. Isso vai ficar aproximadamente 1,4 metro quadrado. Então, 1,4 metro quadrado é menor do que 6 metros quadrados. Então, a lâmpada que a gente vai usar para o corredor é a lâmpada de 60. Agora falta a sala, né? A gente calcular a sala, a área da sala. A sala, eu vou usar aqui uma outra cor, um rosa choque. A sala é essa área toda aqui, ó. Que é 3 por 2,8. A gente fazendo 3 metros por 2,8. Isso vai dar 7, né? 3 vezes 8, 24. 24 vai 2. Vai dar 84, né? 8,4 metros quadrados. 8,4 tá acima de 7,5. Está entre 7,5 e 10,5. Então, a gente vai ter que, para a sala, a gente vai usar outra também de 100. Agora é só somar essas potências. Então, a gente vai ter duas de 60 e duas de 100. Duas de 100 dá 200. Duas de 60, 120. Então, essa potência das lâmpadas vai dar 320 watts. Agora eu só faço somar esse 320 com o meu 4070. 4070 mais 320, essa potência total vai ser igual a 4.390 watts. E a resposta correta é a letra D. Letra D. Então tá aí. A dificuldadezinha dessa questão é que você tinha que calcular na parte das lâmpadas a área dos vãos, né? E a gente tem que ir de maneira sugestiva ver quem é corredor, quem é banheiro. Mas não é muito difícil não, né? Onde tem geladeira e fogão não pode ser quarto, né, gente? Onde tem chuveiro elétrico não pode ser sala, né? Então, de maneira sugestiva, a gente chega no que é cada cômodo. Questãozinha clássica aí no Enem, ó. Questão de conta de energia. Envolvendo conta de energia. Olha lá, ó. Atenção para o comando. Comando aqui. Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1.000 watts de potência, e considerando que ela e suas três amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de. Então,
Eu quero saber quanto é que vai aumentar na conta se as amigas fizerem esse babado aí, né, de comprar um secador e você tiver um acréscimo na conta de energia. Então, um recibo aqui de energia, né? O estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe de sua família recebe sua primeira conta de energia. É R$ 162 lá, ó, tá? É... Ok, ele consumiu quanto? Consumiu 260 quilowatts e pagou é, R$ 130, né? Só que tem um negócio de uma alíquotazinha ali, né? Um imposto que incide de 25% que a gente vai precisar levar em consideração, né? Para poder fazer esse custo adicional. Para a gente ter noção de quanto é que fica cada kilowatt, né? Quanto é que vai ficar cada kilowatt. Então, aqui, ó, ele consumiu 260, mas ele pagou 162,50. Quanto é que vai custar cada kilowatt desse? Então, eu vou ter que fazer aqui para saber o custo por kilowatt. Custo vai ser 162,50 dividido por 260. Eu vou achar o custo de cada kilowattzinho que foi consumido. Então, fazendo essa conta aqui, isso vai dar 0,625 a real. Então, esse é o custo em real. 62 centavos, né? Aproximadamente 63 centavos cada kilowatt. Aqui é o custo, né? Quanto você vai pagar por cada kilowatt, por kilowatt. Então, se eu quero saber quanto é o acréscimo, quanto que isso aumentou para as condições que ela deu aqui, basta a gente aplicar essas condições. Então, eu tenho uma potência que é 1000 watts, né, que é o do aparelho. 1000 é 10 a terceira kilowatts. Isso é a potência, né? Isso é a potência. Aí a gente tem, ó, 15 minutos para cada. Se é 15 minutos para ela e suas três amigas. Então são quatro pessoas. O I aqui está adicionando, ó. Ela mais três. Então são quatro pessoas. Cada pessoa usa 15 minutos. Então cada pessoa está usando durante 1 hora por dia. Em 20 dias, você vai ter um intervalo de tempo de 20 horas. Eu botei aqui 10 a terceira kilowatt, mas é 10 kilowatts, gente. É 10 kilowatts. Não é 10 a terceira kilowatt, não. É 10 kilowatts. 10.000 é 10 a terceira watt. Então isso vai ficar, na realidade, 1 kilowatt. E não 10 a terceira kilowatt como estava. Se eu quero energia, o problema aqui é energia. A gente quer saber quanto vale essa energia. Como é que a gente calcula a energia? A energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Essa energia vai ser a potência, que é 1, vezes o intervalo de tempo, que é 20. Isso vai ficar 20 quilowatts hora.
Aí agora, para terminar, para finalizar a resolução, basta a gente montar uma regrinha de 3, né? Se 1 kWh custa 0,625 centavos, 20 kWh vai custar X. Faz o cruz credo aqui, a gente chega que X vai ser igual ao valor de 12,50. R$ 12,50. Esse é o valor aqui que a gente vai estar acrescentando nessa conta de energia por conta do uso desse aparelho secador aí, tá? Então, mais uma questãozinha aí para conta. O Enem sempre gostou dessas questões. Vocês estão vendo, vão ver aí que é do início ao fim aqui com questões desse tipo, tá? Às vezes algumas questões com muito texto, e quando são essas questões com muito texto, você precisa ler tudo direitinho, visualizar tudo direitinho. Outras questões nem tanto, outras questões não são tão criteriosas assim. Mas eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão sentindo aí desse conteúdo. Parece um conteúdo fácil? Parece um conteúdo difícil? O que é que vocês estão sentindo? Vitória, é um conteúdo, Vitória, que não dá para perder questão disso não, tá? Se cair assim, vocês estão vendo aí que a maioria das questões eu estou fazendo transformação de unidade de medida e usando uma fórmula no máximo. No máximo uma formulinha, tá? Todas as fórmulas de potência, vocês vão precisar saber. Todas as formulinhas de potência. Vai precisar ter em mente. Como é que eu calculo potência? Se o tema é potência, temos algumas possibilidades. Potência elétrica. Se o tema é esse, a gente vai ter que a potência pode ser a intensidade da corrente vezes a DDP. A gente vai ter que a potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Vai ter que a potência pode ser a DDP ao quadrado dividido pelo raio. E a gente tem que a potência pode ser a energia, nesse caso elétrica, né? A gente está falando de potência elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Vai recair em alguma dessas formulinhas aqui para a gente resolver as questões, tá? Então, essas formulinhas têm que estar aqui na mente de vocês. Vocês não podem esquecer, porque quando o tema for potência elétrica, o Enem vai cobrar assim, com aplicaçãozinha direta de fórmula, uma coisa assim bem de boa. E esse assunto caiu bastante. Tem que fazer questão, tá? Tem que fazer questão. Não tem para onde correr. É fazer questão. E eu tô notando aqui, sabe o que, gente? Eu gosto de falar dessas coisas. Eu tô percebendo que tem uma galera que não faltou uma aula, que esteve em todas as aulas do início até aqui. Todas as aulas. E essas pessoas que assistiram todas as aulas, do início até hoje, elas sempre conversam comigo no privado e eu percebo a evolução dessas pessoas. Quando vão tirar dúvidas, a gente já percebe que tiveram alguns estudantes que saíram de um nível de dúvida mais básico e já estão apresentando um nível de dúvida mais avançado. Isso é bom, isso é importante. E às vezes você, que está de dentro do seu processo, você não enxerga isso. Mas a pessoa que está aqui fora, te vendo de fora, tem essa percepção. No caso, eu, como professor, tenho notado isso.
Alguns estudantes têm trazido dúvidas no privado que já são com processos um pouco mais elaborados. Quando no início as dúvidas eram mais simples, agora as dúvidas começam a chegar num grau de dificuldade maior. O que é que isso significa? Significa dizer que já está pegando a essência da coisa. E isso só comprova que não tem mistério. O que é que vai fazer você não conseguir atingir o seu objetivo? Você sabe? O que é que vai atrapalhar o seu objetivo? E é bom que isso aqui que eu estou falando fique gravado, porque as pessoas que não assistiram essa aula ao vivo, quando assistirem a gravação, vão poder ouvir isso aqui que eu estou dizendo. A falta de constância. Quem não está constante, quem não está constante, não vai ter sucesso no final do processo. Quem está constante vai. Quem está constante vai conseguir alcançar o objetivo. Ah, professor, que é constante e assistir todas as aulas? É o ideal, né? Ao vivo ou gravado, o ideal é que você assista todas as aulas. É importante isso, tá? Mas se você não assistir uma aula ao longo de todas que a gente vai ter aqui, eu tenho planejado mais de 30. E aí? Tudo bem. O que não pode é das mais de 30 aulas, gente, você ter faltado 10, você ter perdido 10. Aí você vai ter perdido um terço do que foi falado aqui. E olhe que o que eu trago aqui é o essencial para você fazer a prova dos seus sonhos. A prova de física dos seus sonhos. Eu estudei a prova do Enem para enxugar a física do ensino médio, para trazer para você o que é essencial, o que você vai abrir sua prova e vai encontrar predominantemente na sua prova. E que é possível de acertar. A lógica aqui é essa. Mas você precisa ter constância. Você precisa ter constância. Você precisa estar motivado, motivada. Se você não tiver constante, motivado, motivada, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Peguem a visão nisso. A gente já está chegando no meio do ano. Daqui para a prova do Enem falta quanto tempo? Menos de 5 meses, né? Então tá afunilando. Tá afunilando o negócio, tá? Pega a visão. Vamos lá. Vamos seguir nosso baile aqui na questão número 4. É uma questão que tem várias etapas, né, gente? Texto longo. A gente vai ter que ler aqui nosso comandinho. O comando diz: uma lâmpada LED que ofereça a mesma luminosidade que a lâmpada incandescente de 100 watts deverá ter uma potência mínima de. Ok, vamos ler o texto aqui. A evolução da luz. As lâmpadas LED já substituem com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison. A lâmpada incandescente, para quem não sabe, é uma invenção de Thomas Edison, tá, gente? A tecnologia do LED é bem diferente da das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A lâmpada LED é fabricada com material semicondutor, que, semelhante ao usado nos chips de computador, quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade maior. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma lâmpada fluorescente de 10.000 horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto. Há um problema, contudo. A lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada 2 anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata, está também mais eficiente, iluminando mais com a mesma quantidade de energia. Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome. As lâmpadas de LED convertem até 40%. Essa diminuição
no desperdício de energia, traz benefícios evidentes ao meio ambiente, tá? Então, o que a gente quer aí é saber qual seria a potência mínima de uma lâmpada de LED para que ela conseguisse manter, né, a mesma iluminação de uma lâmpada de uma lâmpada de incandescente, né? Bom, para manter a mesma iluminação, vamos pensar aqui, ó, quanto que vira a luz na lâmpada de incandescente, 5% vira luz. Na lâmpada LED, 40% vira luz. Então, para que o consumo seja o mesmo, né, ofereça a mesma luminosidade, a gente vai ter o seguinte, ó, que 40% da potência da lâmpada de LED tem que ser equivalente a 5%, né? 5% da potência da lâmpada incandescente, para que elas tenham a mesma luminosidade, mas só de 1. Potência da lâmpada incandescente. Vocês já sabem que é incandescente aqui. Então vamos lá, ó, 0,4, né, 40%, isso é 4 sobre 10, vezes a potência da lâmpada de LED, que é o que a gente quer saber. Isso é igual a 5%, 5 sobre 100, vezes a potência da lâmpada incandescente. Potência da lâmpada incandescente, ela é 100 watts. 100 watts. Corta o 100 aqui com 100, ó. Então, a gente vai ter 10 passa lá multiplicando no 5. 4 vezes a potência da lâmpada de LED é igual a 5 vezes 10, 50. A potência da lâmpada de LED para obter a mesma iluminação tem que ser 50 sobre 4. Isso vai dar 12,5 watts. É uma questão, como Vitória falou aí, algumas questões são bem interpretativas. Essa daqui foi bem interpretativa também, né? Essa daqui, o grau de interpretação dessa questão aqui foi um pouco mais sofisticado, mas a gente aplicou uma fórmula diretamente. Eu quero que vocês observem também que com o passar do tempo, com o passar dos anos, por enquanto a gente só fez questões de 2009 aqui, ó, que caiu bastante, né? Vocês vão ver que o nível das questões vai mudando. Vai mudando, eles vão aprimorando mais. E eu acho que elas se tornam até mais fáceis nas últimas aplicações do que nas primeiras aí. As primeiras aplicações eu achei é, é, o nível das questões um pouco mais elevado. Por conta da interpretação também, né? Por conta dessa interpretação, o grau de interpretação um pouco mais sofisticado. Vamos fazer a 5 aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Pergunta, viu? Tá com dúvida, pergunta. Não fica com a dúvida para você, não. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui a questão número 5. Vou ver onde é que começa esse comando aqui, né? A diferença em módulo da corrente elétrica que passa pela lâmpada com motor desligado entre o sistema atualmente utilizado e o novo em ampere então ele quer uma diferença de corrente, velho. Ele quer a corrente de antes menos a corrente de depois, ou a corrente de depois menos a corrente de antes. Então a gente vai ver o que é que tinha antes e o que é que passa a ter depois, para que a gente possa fazer esse cálculo dessa diferença, que é o que o problema pediu. Então a brincadeira é uma brincadeira bem simples, né?
Vamos fazer uma brincadeira bem simples aqui. Vamos ler aqui o texto. Carros passarão a utilizar sistema elétrico de 42 volts. A maioria das pessoas já deve ter problemas com a bateria do carro. Ela tem uma vida útil e, de tempos em tempos, precisa ser substituída. O que alguns não sabem é que essa bateria fornece energia a uma tensão de 12 volts. A indústria automobilística americana acaba de formalizar um grupo de estudos para padronizar a adoção de um sistema elétrico de 24 volts. As preocupações alegadas são de compatibilizar os sistemas e garantir a segurança dos usuários. O sistema atualmente utilizado é, tecnicamente, o sistema de 14 volts. Essa é a tensão que o alternador deve suprir para manter carregada uma bateria de 12 volts. O novo sistema suprirá uma tensão de 42 volts, suficiente para manter carregada uma bateria de 36 volts. Então, eu vou trocar uma bateria de 12 volts, eu vou trocar uma bateria de 12 volts por uma bateria de 36 volts. Agora eu quero saber o que é que isso vai impactar na corrente, uma vez que eu mantenha ligada uma lâmpada de potência de 30 watts. O que é que isso impacta na corrente que passa por essa lâmpada? Então vamos para o antes e para o depois, né? Então os dados-chave aqui desse problema são a potência da lâmpada, que vai ser a mesma antes ou depois, que é 30 watts. Vamos ter a DDP antes, que é 12 volts, a DDP da bateria antes, né? Vamos ter a DDP da bateria depois, que é 36 volts. Tá? Veja que isso está associado à energia que chega no motor. A energia que chega no motor é a energia que vem da bateria. Então, por isso que eu estou levando em consideração a tensão da bateria. Estou levando em consideração a bateria como fonte de tensão. Então, vamos fazer o cálculo do antes e do depois. Vamos lá, antes. Quanto que é que vai ser essa corrente aqui? A gente viu que a potência é a corrente vezes a DDP. A potência é 30 watts. Isso é igual a corrente, que a gente quer saber. Vou chamar de IA, né, que é a corrente de antes, vezes a DDP, que é 12 volts. Então, IA vai ser igual a potência, que é 30, dividido pela DDP, que é 12. 16, não, 12. Então, vamos chegar à conclusão que essa corrente antes vai ser 30 dividido por 12. Para a gente explicar por 6, né? Fica 5 sobre 2. 30 por 6 dá 5. 12 por 6 dá 2. 5 sobre 2 dá 2,5 ampere. Então, a corrente antes vai ser 2,5 ampere. Quanto que vai ser essa corrente depois? Quanto que vai ser essa corrente depois? Aí a gente vai usar agora a DDP de depois. Mesma forma. Potência igual à intensidade da corrente vezes a DDP. A potência ela é 30 watts. É igual à intensidade da corrente, que é... Quanto que é essa corrente? É o que eu quero saber, né? Eu vou chamar de ID, que é a corrente de depois, vezes a DDP, que é 36 agora. Ela é 36. Então, vamos ter o seguinte, que a corrente vai ser igual à potência, que é 30, dividido pela DDP, que é 36. Quanto é que vai dar isso aí? 30 dividido por 36. Se eu multipliquei a DDP por 3, é dividir 2,5 por 3, né? Mas eu
Vou fazer a simplificação aqui do jeito que a gente tem que fazer. Simplificando por 3 fica 10 sobre 12, né? Aí dá para simplificar ainda por 2, vai ficar 5 sobre 6. 5 sobre 6, isso vai dar aproximadamente 0,83 ampere. Quando a gente... Isso aqui é a corrente de depois. Quem vai ser a resposta? A resposta dessa questão vai ser 2,5 menos 0,83. 0,83. Isso vai dar 1,67 ampere. Então, essa é a nossa resposta. 1,67 ampere. Letra D. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Vamos cair para dentro aí de fazer questão, viu? Eu vou beber uma aguinha agora, gente, rapidão, aquele break rápido para pegar a aguinha. E vocês aproveitem para fazer isso também, tá? Dê uma espreguiçada aí na cadeira. Espera aí que eu já volto. Vou botar logo a outra questão que a gente vai fazer, que é a 6. Já vou deixar aqui para vocês verem. É a 6 aqui, ó. Ou ela é meio grandinha. Vou botar o comando aqui para vocês lerem. Deixar o comando aí para vocês darem uma lidinha. Deixa eu ver a 7. 6 mesmo. Deixa o comando aí da 6. Tá? Vamos nessa. E aí, temos respostas? Bebam água, viu? Temos alguma respostinha? Respostas, análise sobre o que o comando pede. O que é que vocês acham que vem por aí? Pedrada? Bomba? Questão difícil? Vamos ler o comando, né? Para a gente saber. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Pessoal, aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Ó, disjuntor, disjuntor, o que é que ele faz? Ele limita passagem de corrente. A função do disjuntor num circuito elétrico é essa aí.
limitar a passagem de corrente. Na sua casa, deve ter um disjuntor se você tiver chuveiro elétrico. Na realidade, independente do que você tenha, você deve ter um quadro de energia aí na sua casa que tem vários disjuntores. Tem um disjuntor da sala, tem um disjuntor das tomadas do quarto, tem um disjuntor da tomada do ar-condicionado. Quanto mais complexa for a planta elétrica da casa, mais disjuntor vai ter. E mais segura vai ser essa residência também, tá? Porque o disjuntor ele é um limitador de corrente. Como assim, Thalisson? Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, tem um disjuntor de 15, tem um disjuntor de 25, tem um disjuntor de 30. O que é esse 15? O que é esse 25? O que é esse 30? 15 ampere, 25 ampere, 30 ampere. É um limitador de valor de corrente. O que é que essa informação vai significar? Se você tem um disjuntor de 15, significa dizer que a máxima corrente que vai atravessar esse disjuntor é a corrente de 15 amperes. Se você tiver um valor de corrente superior a 15 amperes, o disjuntor ele vai desarmar, porque o disjuntor ele é uma chave. Ele é como se fosse uma chavezinha. Um interruptor, só que ele é um interruptor automático. Se você põe uma corrente superior ao máximo que aquela parte daquele circuito suporta, e é o disjuntor quem vai dizer qual é o máximo de corrente que aquele circuito suporta. Se você tentar passar, superar esse valor, o disjuntor ele vai desarmar, né? Ele vai desligar o circuito, tá? Por quê? Por uma medida protetiva. O disjuntor ele serve para você proteger o seu circuito, livrar o seu circuito de algum acidente envolvendo a eletricidade, muito provavelmente um curto-circuito, tá? Ou um superaquecimento. São duas coisas que podem acontecer e que o disjuntor vai estar prevenindo. Então a função dele vai ser essa aí, tá? Dito isso, vamos ler o que diz o texto da questão. Quando ocorre um curto-circuito em instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua três posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. E na posição inverno, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Pessoal, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar o maior valor de potência. São três valores de potência aqui, ó. Eu tenho uma potência mínima, que é quando você usa no inverno, né? Aqui é água morna, água quente, e aqui deve ser água super quente, tá? Bom, se eu quero colocar um disjuntor nesse meu circuito, eu tenho que colocar esse disjuntor limitando a corrente máxima que esse circuito pode atingir. E essa corrente máxima que ele vai poder atingir vai ser para a potência máxima, que é a potência de 3.200 watts. A DDP vai ser a mesma, 110 volts. Então, eu quero saber qual é o valor de I quando eu tenho uma potência de 3.200 watts e quando eu tenho uma DDP aplicada de 110 volts. Então, a gente viu que a potência é a intensidade da corrente vezes a DDP. Essa potência vai ser 3.200 watts
Isso é igual à intensidade da corrente, que é 110, a DDP, que é 110 vezes a intensidade da corrente, que é o que a gente quer saber. Então, a intensidade da corrente vai ser 3.200 dividido por 110. Corta o zero aqui, né? Esse 32 aí dividido por 11, 320 dividido por 11, isso vai dar... Pá, 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 pá. Se fosse 11, se fosse 30, daria 330, né? Como não é 30, 320, então vai dar o que? Uns 29 aproximadamente, né? Deve dar uns 29 amperes. Então, o maior valor de corrente é 29 amperes. Então, qual é o disjuntor que consegue dar conta desse maior valor de corrente? Vamos lá, o de 20 não dá, o de 23 não dá, o de 25 não dá. O primeiro que vai dar minimamente, né? O A dá, professor? O de 40 dá? Dá. De 40 vai funcionar. Vai funcionar. Mas ele quer, ó, no comando, ainda tem isso, ó. No comando, ele quer qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor. Então, o valor mínimo adequado do disjuntor não pode ser o de 40. O valor mínimo adequado tem que ser de 30. Né? 30 já atende minimamente o que foi proposto. Vamos para a próxima? 7 aí, ó. 7. Ele traz uma questãozinha que envolve uma torneira elétrica. Vamos lá ver o que é que a gente vai utilizar aqui para poder resolver essa questionzinha aqui. Ok, ok. Show. Qual o valor máximo de potência da potência ao ligar a torneira? Queremos o valor máximo da potência ao ligar a torneira. Vamos lá. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecidos pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, especificações técnicas. A gente vai ter que a tensão nominal é de 127 volts. Tem de 127, tem de 220. Potência nominal, a gente vai ter frio vai estar desligado, morno pode variar ali de 2.800 para um, 3.200 para outro e tal. No quente, 4.500 para um, 5.500 para o outro. Corrente nominal de cada um aí, tal. Fiação mínima até 30 metros. A gente vai ter 6 milímetros quadrados para potência ali de 2.800. Tem um monte de informação aí, né? E os disjuntores, que cada uma dessas aí, cada uma dessas vai precisar. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima
potência. Então, considerando que o modelo de 220, ele foi ligado inadvertidamente a uma rede de 127 e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar essa torneira? Gente, observe, ó. É, primeiro que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas professor, você ligou de 200, o aparelho de 220 volts num aparelho de 127, pode fazer isso? Pode, pode. Não tem problema nenhum de você fazer isso. É tranquilinho, tranquilinho você fazer isso. Ah, professor, mas o que é que acontece? Eu não. Eu já vi danificar um aparelho. Para danificar o aparelho, isso só vai acontecer se você ligar o aparelho que tem uma tensão menor numa rede que fornece uma tensão maior. Então, se você pega o aparelho que é 127, liga no que é 220, aí você danifica o aparelho. Mas nesse caso aí, se o aparelho é 220, você liga no 127, você não vai estar danificando, você vai estar reduzindo o poder de operação desse aparelho, tá bom? Vai estar acontecendo é isso aí. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei o modelo de 220 conectado na potência máxima. Potência máxima é 5.500 watts aqui, né? Então, vamos lá. Ele tem 5.500 watts. A resistência vai ser constante, né? A resistência desse cara vai ser constante. Então, a resistência é a mesma. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar a potência do chuveiro, era para ser 5.500 watts, quando ele ligado no 220. Não vai ser essa potência. Por quê? Porque eu liguei ele no 127. Então, vai ficar 5.500 a potência. A DDP que ele estaria ligado seria o 220. Quanto é que é a resistência desse cara? Por que é que eu vou achar a resistência? Porque a resistência é uma constante. Esse aparelho, esse chuveiro, é um chuveiro cuja resistência ela é sempre ômica, tá? Sempre obedece às leis de Ohm. Então, eu tenho DDP, potência e resistência. A expressão que relaciona isso, potência, é U ao quadrado sobre R. Então, a potência, que é 5.500, é igual a U ao quadrado, 220 ao quadrado, sobre o R aqui. Então, o nosso R vai ser igual a 220 ao quadrado, dividido por 5.500. 220 ao quadrado dividido por 5.500. Vamos fazer na calque aqui, porque de cabeça já está ferrando aqui a gente. Então, vai ficar 48.400 dividido por 5.500. Corto os zeros aqui, pam, pam. E isso aqui dividido por... Isso vai dar a resistência de 8,8 ohms. Então, essa é a resistência aqui desse nosso amiguinho aqui, desse chuveiro. Bom, mas ele não foi conectado, gente, no 220. Ele foi conectado no 127 volts. Então, os dados que a gente tem na prática, bom, eu quero saber quanto é a potência, sendo que eu conectei no de 127 volts e a resistência aqui é 8,8 ohms, porque a resistência não vai mudar.
O que eu mudei foi a DDP. Eu quero saber, quando eu mudo essa DDP, o que é que acontece com a potência. Veja que eu sempre tenho que procurar uma coisa que estava antes que vai estar presente depois. O que é que estava antes que vai estar presente depois? A DDP. A DDP não vai mudar. Por isso que eu consegui estruturar aqui a resolução do problema assim. Então, mesma fórmula, potência é igual a U ao quadrado vezes o R, ou dividido pelo R, perdão. Então, a potência é o que a gente quer saber, vai ser 127 ao quadrado dividido por 8,8. Essa é uma conta ingrata. 127 ao quadrado dividido por 8,8. Você, prof, eu poderia simplificar aqui, tentar aproximar esse 8,8 para 9. Como é um valor aproximado, não teria problema não. Pega esse 127, elevar ao quadrado, isso dá 16.129. E você divide isso por 9. Como ele quer um valor aproximado, não tem problema. Então, dividindo isso aqui por 9, isso vai dar... obviamente, viu, gente? Obviamente, quando a gente faz essa simplificação aqui, a gente não obtém o valor exato. A gente vai obter o valor mais próximo do resultado. Isso vai dar aproximadamente 1.792 watts. 1.792. Isso está mais próximo de quanto, gente? Aqui nas alternativas. A, B, C, D ou E. 1830. 1.830. Se a gente fizer pelo 8, eu vou fazer na calculadora aqui, ó, só para vocês verem. Se eu fizer 16.129 por 8,8, aí o resultado dá 1.832,8. 1.832,8 é 1.830, tá? Mas veja que eu não perdi fazendo. Ó, só de eu aproximar esse 8,8 para o 9, eu facilitei tanto a minha conta. Eu não perdi nada. Eu não perdi nada aqui. Minha aproximação ficou boa do mesmo jeito. Então, explorem essas aproximações, tá? Ô, Thales, Diga, pai. mesmo ele dando o comprimento, a área da fiação, não teria como fazer a resistência pela segunda lei de Ohm, né? Ia É ter que ter a porque ele não noção tem a do. resistividade. Aí é distrator, né? Uhum, Cadê a resistividade? Ele dá a área só de seção transversal do fio, mas está faltando a resistividade, né? E outra, você não sabe ali, ó, a fiação mínima até 30 metros, fiação máxima acima de 30 metros. Observe que ele não deu comprimento de fiação. Quer dizer, ele não disse se a fiação era mínima, se a fiação era máxima. Então, ele traz no texto um enredo que essas informações acabam ficando secundárias. A gente não precisa usar essas informações. Ou seja, elas se tornam distratores, né? sim, sim, Então, entendi. aí, mas você não vai precisar usar. Vamos para 8. Porrada, velho. Fazer questão, velho. Tem que fazer questão. Não tem pra onde correr. Eu duvido que depois que você fizer a lista passada, essa lista e a próxima da próxima aula, você não vai estar fera nesses problemas de eletricidade. Aposto com vocês que vocês vão estar arrebentando. Aposto. Aposto. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte, tá aqui o comando, ó. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Olha o que eu falo, gente, ó. Aí você vê que tem ali ó, uma tabelinha, 5 fusíveis,
Você quer saber se é o azul, amarelo, é o laranja, o preto ou o vermelho? É, poxa, o que eu observo aqui é que vai mudando muito o que você vai fazer, né? Vai mudando muito. É, é basicamente a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou ter que saber a corrente de um fusível, né? De um farol, né? Como eu quero um fusível para os dois faróis, então, supondo que os faróis são idênticos, né? É o mesmo farol, a gente vai ter que calcular essa corrente desse farol e dobrar ela, né? Vamos ter que dobrar ela, a gente conseguir resolver o problema. Vamos lá. Opa, vamos lá. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Fusível, gente, é um dispositivo de proteção tal qual o disjuntor. Qual é a diferença, então, primordial do fusível para o disjuntor? A diferença primordial, gente, é que o fusível, uma vez ele interrompendo o circuito, ele é descartável. O fusível, ele queima, tá? O fusível vai queimar. Ou seja, se você passa uma corrente superior à corrente que deveria estar passando ali pelo aquele caminho, o fusível ele vai queimar. Mas ele vai queimar com o objetivo que é melhor para você um fusível é 20 centavos, 30 centavos. Para você é melhor que queime um fusível do que queime uma peça mais cara. Então, por isso que é importante, né? Depende do fusível, né? Tem valores variados os fusíveis, mas eles não são equipamentos, dispositivos eletrônicos caros, não. É bem baratinho o fusível, tá? Então, ele é um limitador de corrente também, tal qual o disjuntor. Aí ele diz que o quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Aqui, os valores. Aí um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. Então temos aqui a potência dessa lâmpada, 55 watts, para uma DDP de 36 volts. O que a gente quer saber é a corrente. Então a corrente, né? A gente viu que a potência vai ser a corrente vezes a DDP. A potência é 55, isso é igual a isso é igual a corrente vezes a DDP, que é 36. Então essa corrente vai ser 55 dividido por 36 ampere. Só que como o mesmo fusível, ele vai estar tancando aí, né? Vamos usar uma linguagem, vai estar tancando os dois faróis, né? Como são dois faróis, a gente vai ter que essa corrente vai ser 55 sobre 36 vezes 2. Isso vai ser 110 dividido por 36. 110 dividido por 36 é a mesma coisa que 55 dividido por 18, né? Vá simplificando aí sua brincadeira aqui até você chegar num valor, num resultado, digamos assim, razoável. Isso aqui é a mesma coisa que o 55 dividido. Vamos lá, eu vou dividir
55 por 5 vai ficar 11. E 18 É dividido 3, por 5 alguma vai coisa. ficar 3,6. É, velho, é uma simplificação bem complicadinha aqui, viu? É 11,6. 11 dividido por 3,6. Vai ter que fazer a conta, não tem para onde correr, mas vai ficar 3 e pouco, né? Vai ficar aqui, na realidade, você observa aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Você faz assim, ó. 3,6 vezes 2,5. 3,6 vezes 2,5. Isso vai dar. Isso vai estar dando. Opa, que isso? Falhou aqui. Aqui, aqui. Pronto. 0, 0. Aqui vai um, fica 9. Não é? 3,6 vezes 2,5. Dá 90. Dá 9, perdão. Isso vai dar 9. 9 é menor do que 11. É menor do que esse 11 aqui, ó. Então significa dizer que o valor tem que ser maior do que 2,5. E o valor que é maior do que o 2,5 é esse aqui, ó. Você já vê que o de 2,5 não serve, o de 1,5 não serve. Por quê? Porque essa razão aqui, ó, tá dando um valor maior do que 2,5. Então, o de 2,5 não pode, porque a corrente é maior, né? Do que o máximo que o disjuntor aguenta. Então, o disjuntor que a gente vai usar aqui certamente será o disjuntor laranja. É o laranja, turma. Laranja. Ok? Há alguma dúvida? Há algo a perguntar? Tranquilo. Show. 9. 2012 aí, ó. É nem 2012. Comando bem enxuto. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lumen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Então, ó, ele está dizendo aqui que a eficiência da lâmpada, eu vou chamar de E, é a razão entre o fluxo luminoso. Eu vou chamar esse fluxo luminoso, fluxo a gente geralmente usa a letra grega φ. Então, φ, o fluxo luminoso, dividido pela potência. É a razão entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é o fluxo luminoso, cuja unidade é o lumen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Tá? Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens, enquanto que uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 3.000 lumens. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é. Vamos lá, vamos calcular essas duas eficiências, né? Tanto da lâmpada incandescente quanto da lâmpada fluorescente. Então, um incandescente. O que é que a gente tem aqui para essa lâmpada incandescente? A eficiência dela vai ser o fluxo luminoso, né? 600 lumens, dividido pela potência, que vai ser os 40 watts. Então, essa eficiência dessa lâmpada vai ser de 15 lumens
chamar de LM, 15 lumens por watt. Essa é para a lâmpada incandescente. Para a lâmpada fluorescente, o que teremos? A eficiência vai ser o fluxo luminoso, né, a quantidade de luz, que é 3.000, dividido pela potência, que é 40. Então, essa eficiência aqui vai ser de 300 dividido por 4, isso vai dar 75 lumens por watt. Aí ele fala, a eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é maior que a da lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menor quantidade de luz, maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz menor quantidade de luz. Veja bem, ó. Vamos lá, letra A. Maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menor quantidade de luz. Bom, eu tenho que saber menor quanto produz menor quantidade de luz quanto? Quão menor é essa quantidade de luz? Né? E assim, provavelmente não. Provavelmente não, porque provavelmente essa eficiência ela é um valor constante, já que a razão é linear, né? Como ele disse que a razão é linear, então a lâmpada incandescente ela vai ser menos eficiente, provavelmente, né? Mesmo a lâmpada fluorescente produzindo uma menor quantidade de luz. Letra B. Maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz menor quantidade de luz. Se eu pegar uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz uma menor quantidade de luz, essa lâmpada ela vai ter uma eficiência maior? Não necessariamente também, né? Não necessariamente. Menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. Bom, se eu pego uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que está produzindo a mesma quantidade de luz que a lâmpada de incandescente, aí dá para a gente calcular até a eficiência dessa lâmpada aqui de 8 watts. Se você pegar os mesmos 600 lumens e dividir por 8, isso vai dar uma eficiência maior do que você pegando esses mesmos 600 dividindo por 40. Então, a eficiência da lâmpada de 8 watts é maior do que a lâmpada incandescente. Ou seja, a da lâmpada incandescente vai ser menor. Veja que essa é a única alternativa em que a gente consegue ter uma clareza dos dados, porque ele diz que a quantidade de energia produzida pela lâmpada fluorescente é a mesma produzida pela lâmpada de incandescente. Então, a gente dá para ter uma noção melhor do quanto que é essa energia, tá? Então, letra C. Letra C é a letra correta, tá? De maneira até sugestiva, você poderia pensar, né, que você pode ser induzido a pensar que a, a, a lâmpada fluorescente ela tem que ser mais eficiente, né? No aspecto geral. Então, a lâmpada incandescente ela tem que se mostrar menos eficiente.
Se você procurasse a alternativa correta com base nessa lógica, também estaria correto, estaria certo. Talvez você não precisasse nem fazer cálculo. Só pensar qual é a alternativa que vai me trazer essa lógica aqui, tá? Vamos lá. Enem PPL 2014, questão 10. O que é que eu quero? Eu quero, vamos lá, com base nas informações, a lâmpada energicamente mais eficiente, a mais viável economicamente e de maior vida útil são, respectivamente, poxa, eu tenho que ordenar, né? Eu tenho que ordenar aí. Qual é a de menor, como é? A lâmpada mais eficiente, a mais viável economicamente e a de maior vida útil. Então ele tem as três lâmpadas aí. A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho durante 5 anos. Considera-se a utilização média de 20 pontos de luz, utilizando em média 10 lâmpadas acesas durante 6 horas, ao custo de 30 centavos o quilowatt para cada quilowatt consumido. Então, vamos lá. Com base nas informações, a lâmpada é energicamente mais eficiente. Qual é a mais eficiente, gente? Como elas têm o mesmo brilho, né? A mais eficiente vai ser a que vai gastar menos energia para fornecer o mesmo brilho. Qual é a que vai gastar menos energia para fornecer o mesmo brilho, gente? Qual das LED. três aí? A LED, né? Então minha resposta começa com LED. Eu já posso eliminar quantas alternativas aí? Uhum. A está eliminada, C está eliminada, E está eliminada. Então me resta B, D, B ou D. Vamos lá. A mais viável economicamente. A mais viável economicamente, qual é a que é mais possui maior viabilidade econômica? A fluorescente ou a LED? Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer o seguinte. Quer dizer, a fluorescente, a LED ou a incandescente. Bom, o custo da LED foi de R$ 2.800. Porém, ó, após 5 anos eu não troquei nenhuma. Então, o custo está sendo aqui R$ 2.800. O custo da fluorescente compacta foi R$ 360, o custo inicial. Porém, eu troquei aqui, né? R$ 360, né? Troquei duas vezes, né? Algumas vezes, na realidade. O investimento da incandescente, R$ 60. Porém, eu troquei aqui e deu R$ 330. Só que assim, eu tenho que levar em consideração somente isso? Eu tenho que levar em consideração somente isso? Não. Eu tenho que levar em consideração também quanto foi que elas gastaram com energia, né? Porque eu estou vendo a viabilidade econômica. Então, vou ter que levar em consideração quanto foi que elas gastaram com energia. Veja aqui que em 5 anos, a LED, ela me deu aqui 2.800 mais 259, um custo aqui de R$ 3.059.
A fluorescente compacta vai ser 360 mais 360, 720. 720 mais 500 dá mais 500, 720 mais 500, isso vai dar 1.000, 1.200 e 1.238,40. Então, que vai dar 1.238,40. Foi o que eu gastei em 5 anos com a lâmpada fluorescente compacta. Foi a LED. Fluorescente compacta está sendo melhor. Com a lâmpada incandescente, quanto é que eu gastei? Pô, só de gás de energia já superou a fluorescente compacta. Então já sei que a mais viável economicamente, ou seja, que me ofertou menor gasto nesses 5 anos, foi a fluorescente compacta. Então, opa, a letra D está falsa, só pode ser a letra B. E a que tem maior vida útil, né? A LED. Tem maior vida útil a LED. Ok? Letra B aí, a resposta correta. Fácil, difícil? O que é que estão achando dessas questões, do nível delas? Essa aí foi tranquila, foi só análise de informação. Eu É estava só escrito analisar as também. informações, né? Importante. Bom, vamos lá. Eu gosto dessas questões aqui, ó. O Enem adora também. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110, o que acontecerá? A rede elétrica de uma residência tem tensão 110 e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220. O que é que vai acontecer se você pega essa lâmpada e liga ela numa rede de 110? O que é que vai acontecer? O que é que vai rolar aí? Bom, vamos eliminar algumas alternativas. A lâmpada brilhará normalmente, gente? Vai manter o mesmo brilho? Não, né? Não vai manter o mesmo brilho. Então tá falso isso aí. A lâmpada queimará, que é o que diz na letra E, também tá falso. Já descarta. Se você liga uma lâmpada, um aparelho de tensão maior numa fonte de tensão menor, por exemplo, o aparelho é 220, eu liguei no 110. Vai queimar? Não. O aparelho não vai funcionar na sua plenitude. Como a gente está falando de lâmpada, a lâmpada não vai brilhar na sua plenitude. A lâmpada vai brilhar numa intensidade menor. Letra B. A lâmpada não acenderá. Não, a lâmpada vai acender. Ela só não vai brilhar o tanto que ela deveria estar brilhando. Letra B está falsa. Letra C. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts. Pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida a metade. Olha isso. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida a metade. Vamos lá, ó.
Se você, o que a gente tem que fazer aqui para fazer essa análise é o seguinte: potência. O que é que vai se manter constante na lâmpada? É a resistência dela. A resistência dela não muda. Por isso que eu vou para a resistência. Então, qual é a resistência dessa lâmpada? Se a potência dela é 100 watts, ela está ligada a uma tensão de 220, ela deve ser ligada a uma tensão de 220. Quanto que vale essa resistência? Essa resistência vai ser igual a 220 ao quadrado. Ai, a gente fez essa conta agora há pouco, 220 ao quadrado. 220 ao quadrado, 48.400, dividido por 100 aqui, né? Corta, 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 corta. A resistência dessa lâmpada vai ser de 484 ohms. Essa é a resistência. Quando eu jogo aqui uma DDP de 110, o que é que vai acontecer? Vou trocar a DDP aqui agora. Potência é DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então vai ser 110 ao quadrado dividido por 484, que é a nossa resistência. Então, 110 ao quadrado, 110. Poxa, estou botando muito. 110, 10 elevado ao quadrado, dividido por 484. Isso vai dar 25 watts. Então, na realidade, a potência ela não vai ser diminuída a 50, como ele tá sugerindo aí, né? Vai cair um quarto. Que a relação da potência com a DDP, mantendo a resistência constante, é uma relação quadrática, né? Uma relação quadrática aqui. Então, essa C aqui também está falsa. E a D, a lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. De fato, ó, menos da metade, que foi o que a gente calculou aqui. Resposta correta, a letra D. Bem parecida com a outra questão que a gente fez lá de 2009. Ó, aí já é uma questão de 2015. Aí 2023 tem uma questão dessa, você só erra se você quiser. Porque você sabe que nesse tipo de questão, o que se mantém constante é a resistência. Quando você troca, né? Faz essa ligação de conhecer. Ó, como a Enem gosta desse roteiro, desse enredo. Ou eu liguei meu aparelho, que era 220 no 110. O que é que não muda? A resistência do aparelho vai ser a mesma antes e depois. Então você calcula a resistência antes e aí você vê a potência depois, você vê a corrente depois, tá? Agora, se eu ligar o aparelho, que é feito para ligar no 110, no 220, aí você já vai procurar logo qual é a alternativa aqui que está dizendo que queimou o aparelho. Qual a alternativa que está dizendo aqui que curto-circuitou esse aparelho? Vai logo já. Por quê? Porque se você liga o aparelho que tem menor tensão numa fonte de tensão que é maior, você vai danificar o seu aparelho, tá? Mas se você fizer o contrário, você liga um aparelho que ele precisa de mais tensão, precisa de mais DDP, você liga esse aparelho numa fonte que oferece menos DDP, esse aparelho não vai danificar, porém ele não vai funcionar na sua plenitude. Ok, minha turma? Beleza. Vão pegar no tombo, vai ter que pegar, meu irmão, vai ter que pegar. Vai ter que o negócio aqui vai ter que engrenar, ou vai ou racha. Eu prefiro que vá. Vamos lá. Qual é o valor da redução de potência
consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED. Então, essa potência reduz em quanto? Vamos lá, ó. Uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere. Aqui, tá, gente? Ficou pequenininho um ampere, mas é ampere, né? Falou, é o valor da corrente aqui. Produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Então, eu quero saber quanto qual foi o valor da redução da potência consumida, né? Então, eu tenho que saber a potência da lâmpada de LED. Potência da lâmpada de LED. Que é essa potência? Eu tenho a corrente da lâmpada de LED, que é 0,45 ampere. Eu tenho a DDP da lâmpada de LED, que é 12 volts. Vou calcular essa potência dessa lâmpada de LED. A potência da lâmpada de LED vai ser a corrente vezes a DDP. Essa potência da lâmpada de LED vai ser 0,45 vezes a DDP, que é 12. Então, 0,45 vezes 12, isso vai dar 12, 52, 10, 4, 9, 5,4. 5,4 watts. Então, a potência caiu quanto? O consumo caiu quanto de potência aí? Então, minha resposta vai ser o quê? Vai ser a potência da lâmpada incandescente, que é 60, menos os 5,4 aqui. Isso vai dar 54,6, né? 54,6 watts. E a resposta correta é a letra A. Difícil? 13? Vamos para 13. Vamos para cima, viu? Vamos para cima. Pode ter medo de questão, não. Não pode ter medo de fazer questão. Eu faço questão que vocês façam questão. Se você não está fazendo questão, então você está vacilando. Vamos lá. A próxima aula, viu? Deixa eu falar logo isso aqui. Vai ser a aula desse bloco aí que a gente viu, a aula mais difícil. Tá? Vai ser a aula mais difícil. Por quê? Porque o que complica esse conteúdo que eu estou trabalhando com vocês aqui, o que dificulta é justamente associação de resistores, associação de série, em paralelo, mista. Quando a Enem cobra isso, aí dificulta. Aí você já tem a certeza que vai ser questão um pouco mais sofisticada, tá? Mas eu vou ensinar alguns macetes para vocês aqui que vão permitir que vocês transformem algumas questões que podem ser mais difíceis em mais fáceis. É só você enxergar esses macetes. Então, para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... Vou perguntar para você. O Enem gosta de fusível? O Enem gosta de disjuntor? Parece que gosta, hein? Parece que gosta. Muito igual também à última que a gente fez, né? Muito, muito, muito igual. Vamos lá, ó. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts e 440 watts a 6.800 watts. Bom, se eu quero instalar um resistor, um disjuntor, perdão, eu não vou levar em consideração a potência mínima, né? Tenho que levar em consideração a potência máxima. A DDP é 220, potência vai ser 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com a margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida pelo dispositivo. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho que calcular primeiro aqui essa corrente, né? Eu tenho a DDP, que é 220 volts. Eu tenho a potência, que é 6.800 watts. Eu quero saber a corrente. Então, gente, a potência é igual a corrente vezes a DDP. Ou seja, 6.800 watts é igual a corrente vezes a DDP, que é 220. Então, a corrente vai ser 6.800 dividido por 220. Corta aqui. Essa corrente vai dar quanto? 6.800 dividido por 220. Dá para simplificar por 2, né? Fica 340 dividido por 11. Se fosse 330, daria 30. Mas é 340, dá mais que 30. Isso dá uns 31, mais ou menos. Então, I vai ser aproximadamente 31 amperes. E para uma corrente de 31 amperes, gente, você tem uma tolerância máxima aí de 10%, né? Então, é 31 amperes mais 3, né? 10% mais 3,1, né? 10% de 31, 3,1. Então, essa corrente aí pode flutuar até 34 amperes. E para uma corrente de 34 amperes, a gente vai precisar de um disjuntor de 35. Mesmo se você tivesse esquecido de colocar essa tolerância aí do 10%, né? Essa margem de tolerância, tá? Você sempre coloca para mais, no caso da corrente. O de 30 não daria, né? Teria que ser o de 35. Então, a resposta correta, letra D. Questão agora 14. Questão 14. Vamos lá. Que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by? Quero energia, ó, em joules. Quero energia. Energia. Uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas, como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso, ou seja, stand-by. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. A eficiência, vamos lembrar? Eficiência é a potência útil dividido pela potência gerada, né? Potência produzida, não é? É assim que a gente... Potência total, tá total, vai estar disponível. Ele dá aqui a tensão de entrada do nosso amigo aqui e a potência em repouso. Potência em repouso. Ok. Que é a potência útil, né? Potência em stand-by é a potência que foi utilizada. Eu preciso saber o que é que a gente vai precisar saber aqui. Bom, a gente vai precisar saber o seguinte.
Se eu quero energia, né? A gente vai ter aqui a potência útil, quer dizer, o rendimento, né? Fazer de azul. O rendimento vai ser a potência útil, que é rendimento que é 30%, vai ser igual a potência útil, que é 1 watt, dividido pela potência total. Potência total. Então, essa potência total, ela vai ser a razão aqui entre o 100 e o 30. Vai dar 10 terços. 10 terços de watt. Então, a potência total produzida foi essa aí. Só que o cara ficou funcionando por 30 dias. Então, um intervalo de tempo é 30 dias. Vezes 24, né? Vou transformar isso para horas. 30 dias vezes 24. Cada hora tem 3.600 segundos. Eu vou ter que transformar isso aqui, né? Para achar esse intervalo de tempo em segundos. Fazendo a calculadora para a gente não perder tempo. Então, 24 horas vezes 30 dias vezes 3.600. Isso vai dar 2 milhões, 2.592.000 segundos. Segundos. Aí eu já tenho a potência, cheque. Já tenho o intervalo de tempo, cheque. Vamos calcular a nossa energia. A energia vai ser a potência, 10 terços, vezes o intervalo de tempo, 2.500, 2.592.000. Eu acho que esse 2.592.000 dá para dividir por 3. É divisível por 3. Opa, é mesmo. 864.000, então essa energia vai ser 864.000 vezes 10, 8.640.000 joules. 8,64 vezes 10 a sexta. Ó, 8,64 vezes 10 a sexta joule, né? O 10 a sexta, vamos lembrar que é o prefixo mega, né? Então vai ficar 8,64 mega joules. Outra lição, no comando ele falou em joules e nas alternativas ele colocou megajoules. Tem problema? Não, não é comum nem fazer isso. Mas não tem problema nenhum. Você adequa a sua resposta ao que está nas alternativas, tá? Até mesmo porque você não alterou aí a unidade circunstancialmente, não. Quando você coloca esse mega, né? Mega é um prefixo, tá? Você não alterou a essência da unidade de medida. Beleza? Bom, pessoal, fizemos aproximadamente metade dessas questões, né? Essa outra metade aí é com vocês. Se tiverem alguma dúvida, me falem, tá? Mais uma aulinha para conta aí, gente. Muito boa noite a todos vocês que permaneceram firmes e fortes. E até a próxima, beleza? Tchau, tchau.